Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Aqui fazemos uma pregação expositiva da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Este capítulo especificamente é Mateus capítulo 24, a parte 3 desse episódio. É o número 672, oitava temporada, juntinhos com vocês para a gente aprender mais um pouquinho do texto bíblico. Espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigado pela audiência e pela paciência. Sejam muito bem-vindos vocês que chegaram agora, vocês que sempre estão conosco. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que essa palavra te abençoe, te transforme, te edifique, te renove no nome de Jesus. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. O nosso Senhor, ele compara a sua vinda a um grande relâmpago que brilha no leste e ilumina a terra e o céu até o oeste. Isso vem contrastar com a noção de uma aparência obscura e duvidosa, ou uma que é local e limitada, ou uma cuja vinda é tão gradual que dificilmente poderia ser discernida. Em oposição a essas concepções errôneas, o advento de Cristo deve ser como um relâmpago. Consideremos suas características conforme nos são sugeridas por essa imagem surpreendente dessa figura de linguagem. Vemos a visibilidade. Irrompendo da escuridão da tempestade, o relâmpago nos cega com o brilho de sua iluminação. Não há como confundir o fato de que ele veio. Não podemos ignorar o relâmpago. O terrível dia de Deus na destruição de Jerusalém deixou uma marca em toda a história. A atual vinda mais pacífica de Cristo às nações incrédulas na propagação de seu evangelho vem produzir efeitos visíveis. Sim, nós vemos isso. A transformação de canibais degradados em cristãos civilizados e humanos. Pesquise, isso aconteceu e acontece na história. As palavras de nosso Senhor nos levam a antecipar que não haverá obscuridade sobre o seu grande advento final. Então todo olho o contemplará, é o que diz a Bíblia. O relâmpago brilha de leste a oeste, o seu clarão é tão esplêndido que enquanto por um momento ele brinca no leste, o distante oeste é iluminado pelo brilho que ele espalha em todas as direções. Há uma grandeza na aparição de Cristo. Mesmo quando ele veio em humilhação, ele era uma luz para iluminar os gentios. Talvez ele tivesse algum pensamento sobre sua primeira aparição no Oriente e sobre a propagação de sua luz para a Europa, outros lugares, quando ele falou do relâmpago brilhando nessa direção. A vida de Cristo foi vivida abertamente, como Paulo disse corajosamente em Atos 26, 26. Isto não foi feito escondido, mas pregado abertamente. Cristo é a luz do mundo. Sim, o seu brilho está se espalhando sobre a terra. O último advento será para todo mundo ver, e isso afetará toda a humanidade. Nada é tão repentino ou tão assustador quanto o relâmpago. Em seu próprio silêncio, ele nos dá um choque maior do que o trovão estrondoso.
Há algo peculiarmente terrível em seu clarão momentâneo de esplendor. Especialmente porque sabemos que a morte e destruição em seu eixo. Em um momento, algo na cidade é quebrado, o carvalho robusto explode e racha, o homem forte é ferido e atirado morto. Não está claro que nosso Senhor quis que atribuíssemos qualquer ideia de destruição à sua imagem do relâmpago, mas sabemos que há um terror na ira do Filho. Em seu advento para o julgamento, Cristo deve derrotar os seus inimigos. Ele não é a encarnação da amabilidade imperturbável que os hinos modernos representam, embora ele também não seja o severo juiz da arte bizantina. Parte do terror de seu julgamento é sua rapidez. Não sabemos quando ele virá. No entanto, se somos seu verdadeiro povo, não precisamos temer a sua chegada. Sua chegada repentina será nossa alegria repentina. O versículo 29 ao 31 desse capítulo 24, eu te convido que você leia, apresenta esses sinais nos céus. Os versículos anteriores deste capítulo apresentam principalmente os sinais da terra. A tribulação mencionada aqui é aquela consequente ao cerco de Jerusalém, em primeiro lugar, e em um sentido estendido pode ser vista como continuada por todo o período da dispersão dos judeus. O sinal do Filho do Homem é precedido por revoluções. Elas são descritas sob a figura do abalo dos poderes dos céus. Os céus exercem domínio sobre a terra física. Eles são, portanto, feitos emblemas de governo, seja político ou religioso ou ambos. O tremor dos céus importa a remoção de tais governos. O sol, como símbolo do poder supremo no Estado e da monarquia em particular. O escurecimento do sol implica a humilhação, se não a extinção dos governos civis supremos. A lua é o emblema do sistema eclesiástico. Antigamente, os tempos e cerimônias da igreja eram medidos em ordenados pelas revoluções e mudanças da lua. Assim como a verdadeira igreja, como a lua, toma emprestado sua luz do sol, a saber, da retidão. Assim, os sistemas religiosos espúrios tomaram emprestada a sua dos governantes civis. A lua eclipsada representa uma mudança na verdadeira igreja e confusão para as falsas igrejas. As estrelas representam governantes particulares, como príncipes e líderes no Estado, e anjos ou ministros na igreja. As estrelas deixando suas órbitas e caindo, obviamente, importam os efeitos da revolução sobre os líderes das corporações religiosas. Tracemos agora o cumprimento da profecia. Veja que o sistema judaico literalmente entrou em colapso imediatamente após a tribulação dos dias da destruição de Jerusalém. Os romanos tiraram a sua nação, eles também tiraram seu lugar no templo, e a destruição do templo envolveu a abolição do sistema levítico, do qual o templo era o próprio centro, do qual, assim, o sol, a lua e as estrelas daquele povo, ou seja, suas representatividades como lideranças, sofreram juntos. A profecia teve seu cumprimento posterior nas calamidades, revoluções e derrubadas finais do Império Romano. Agora nós encontramos as mesmas figuras aplicadas no Apocalipse. Primeiro a derrubada dos poderes pagãos do Império por Constantino e depois a subversão do próprio Império pelos invasores do Norte. Apocalipse 6:12, Apocalipse 8:12. A aplicação da palavra imediatamente em referência a esses eventos não surpreenderá quando levarmos em conta o caráter da linguagem profética e a vasta extensão de tempo a qual ela é aplicada. As parcelas finais do cumprimento ocorrerão quando os poderes anticristãos, civis e eclesiásticos entrarem em julgamento.
Esse evento ocorrerá imediatamente após a tribulação sobre os judeus chegar ao fim, em sua restauração à sua terra e alianças. Quem pode dizer se essa profecia ela não pode também ter uma realização literal nos próprios céus? Em todas as comoções, Cristo será misericordioso com seu povo. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, versículo 31. E essas palavras podem ser aplicadas ao chamado dos gentios. Disse que eles vêm dos 4 cantos ou cantos da terra. A mensagem de Deus vem como o som de uma trombeta. Podem ser aplicados à reunião dos judeus. Eles ainda são, em certos sentidos, eleitos de Deus. Eles estão destinados a serem reunidos de todas as nações para as quais Deus os lançou em sua ira. Os anjos com a trombeta serão os mensageiros de Deus na reunião deles. Isso também pode ser aplicado à reunião dos eleitos de Deus, que serão chamados de seus túmulos pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus. O sinal do Filho do Homem no céu e a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu são o mesmo. Esse era o sinal que os céticos clamavam. Os governantes judeus ficaram ofendidos com a aparência de Jesus, o filho do carpinteiro, de Nazaré. Alguém dos governantes creu nele? O orgulho tem uma antipatia natural à humildade, mas o orgulho de toda falsa glória será manchado. Eles ignoraram ou se recusaram a ver que o Messias viria nessa mesma qualidade de humilhação, o antitipo de Davi em todas as suas aflições, assim como dos profetas e homens justos que sofreram por causa da justiça. Os governantes recusaram os sinais que Jesus fez, considerando-os de forma irracional, insuficientes. Os homens são mais céticos não por falta de evidências convincentes. A incredulidade faz parte do coração maligno. O sinal do céu pelo qual eles clamavam era o do profeta Daniel. Esse sinal não era destinado a esta geração. O sinal da terra, o do profeta Jonas, deveria ser dado a eles. Confundidos pelo seu orgulho, eles perderam o evento do primeiro advento do Messias. No entanto, por esse mesmo orgulho que os cegou, eles foram instados a cumprir as profecias que eles falharam em ver. Então Deus faz a perversidade do ceticismo louvá-lo. Eles confundiram o tempo do segundo advento. Eles buscaram o Messias como um rei quando deveriam tê-lo buscado como um sacerdote. Aqui também seu orgulho os confundiu. Como esse orgulho será confundido quando eles virem a própria pessoa abençoada que eles rejeitaram e crucificaram, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim como o sinal do profeta Jonas, assim é o sinal do Filho do Homem, na nuvem. A saber, da Shekinah, da glória de Deus, Jesus foi para o céu e na mesma nuvem ele retornará. O caráter figurativo desse versículo aqui do capítulo 24 é aparente. Ele não descreve eventos reais, não há interpretação literal possível dessas palavras. Isaías usa símbolos semelhantes ao profetizar os julgamentos divinos sobre a Babilônia, Isaías 13:10. E podemos pensar razoavelmente que tal passagem bíblica sugeriu a declaração de nosso Senhor. Até mesmo a fala comum dos homens descreve um tempo de tribulação como aquele em que os céus estão escuros e o sol da glória de uma nação se põe na escuridão. O versículo é claramente poético e pictórico, mas o que ele retrata é a série de terríveis calamidades civis, comoções e angústias que acompanharam o cerco romano de Jerusalém. Não é necessário supor qualquer alusão à futura ruptura da estrutura da terra nos últimos tempos. Disso nenhum homem realmente sabe, e nenhuma descrição precisa foi ou poderia ser dada.
Os homens podem estar dispostos, até mesmo aqueles discípulos podem estar dispostos, sim, a olhar para os eventos do cerco de Jerusalém como apenas incidentes nacionais comuns. Mas veja, Jesus usou figuras em relação a eles que os elevaram a um plano mais alto e fizeram os discípulos pensarem sobre eles, discernir sua relação com todo o curso do trato de Deus com seu povo antigo e traçar sua obra direta neles. Todos os eventos conectados com a história da nação judaica são intencionalmente revelacionais. E é seu valor revelacional que os discípulos devem ser ajudados a discernir. Mas quando uma vez vemos que isso é verdade para a nação judaica, nós começamos a ver que é verdade para todas as nações. Os homens fazem muito agora da filosofia da história. Eles nunca podem ler a história corretamente até que comecem a estudar a religião na história. Guerras, migrações, dinastias e mudança não são compreendidos até que sejam vistos como sinais do céu. Meus queridos, se o relâmpago, um simples fenômeno da natureza, pode iluminar os céus de forma tão rápida e visível, como não seria a manifestação gloriosa do Criador do Universo? Sabemos que sua vinda será tão clara e grandiosa, como podemos deixar de nos preparar para esse grande dia? Vamos orar? Busque um local aí, calmo e tranquilo, para a gente falar com Deus. Ó Senhor Jesus, assim como o relâmpago que brilha a leste, de leste a oeste, sabemos que tua vinda será inconfundível e gloriosa. Pedimos que nos mantenhas vigilantes e preparados, com nossos corações firmados em ti. Que possamos viver com expectativa, aguardando com alegria o dia em que nos reunirá em tua presença. Fortalece-nos para caminhar em tua luz, sendo testemunhas da tua verdade, até que tu venhas. Amém, amém e amém. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido, minha querida. Volta no próximo episódio, que a gente tem muita coisa legal, interessante para aprender da palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.